dia, nono ano. Estamos aqui mais uma vez para a aula de português. Eu sou o professor Milton e espero que me acompanhem. Bem, na última aula a gente teve o gênero notícias que a gente trabalhou e eu queria saber se vocês já se perguntaram qual a importância dos jornais e das revistas durante o dia a dia. Então, eles servem para informar sobre os fatos e acontecimentos relevantes do dia a dia. E eles também cumprem um papel que é o de formar opinião. Porque a partir dos fatos você tira o quê? Sua opinião. Você não compra 100% a ideia que tem ali. A partir dali, é aí que você forma sua opinião. Ó. Esse daqui, pessoal, é um ponto muito importante que vocês precisam compreender. Ó, a mídia tem como objetivo opinar e se posicionar diante da realidade que ela está inserido, que a gente se insere, é o mundo, diante da nossa realidade. Mas a gente tem que isso tem que ser feito em textos específicos, para que fique bem delimitado o conteúdo, se ele é apenas informativo ou se o conteúdo também tem uma opinião, se ele também é opinativo. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar nessa aula de hoje. A gente vai estudar artigo de opinião e o editorial. A gente vai explorar os detalhes e o conteúdo, e também as diferenças e semelhanças entre eles. Certo? Bem, vamos lá. Primeiramente, para que a gente estude o editorial e o artigo de opinião, a gente tem que ver... Eles são, os dois, são cada um gênero textual, né? E, primeiramente, a gente tem que saber o que é que eles têm em comum. Para a gente entender o quê? Entender as semelhanças entre eles. Para que depois a gente consiga o quê? Diferenciar. Primeiro a gente vai ver o que é que eles têm em comum e depois vamos ver as diferenças entre os dois gêneros. Tá ok? O objetivo. Os dois gêneros textuais têm como função expor um ponto de vista diante de um tema. Ou seja, apresentar uma opinião. Por isso, há uma predominância do tipo textual argumentativo. Ó, pessoal, que eles têm em comum. Predominância do tipo textual argumentativo. Por quê? Porque os dois expõem um ponto de vista diante do tema. Falando em tema, vamos para o tema. Os temas que costumam aparecer em artigos ou editoriais são justamente aqueles que estão ligados a discussões relevantes no momento de publicação do jornal ou revista. Assim, o assunto levantado normalmente surge de uma notícia divulgada que chama a atenção para um tema de interesse coletivo. Então, pessoal, estão vendo aqui, ó, os temas costumam aparecer em artigos ou editoriais, pois eles são ligados a o quê? Discussões relevantes. Ó, por esse motivo é muito comum que os temas surjam diante de divulgação de pesquisa, lançamento de planos, projeto de governo ou fatos ocorridos na semana, no mês em que o texto é publicado. No período que a gente está vivendo hoje, tem muitos editoriais ou artigos de opinião falando sobre a pandemia do Covid-19 ou os efeitos dela em nossa sociedade, coisas desse tipo, os impactos que ela pode trazer. Então, vamos para o suporte. Ó. O suporte nada mais é do que o elemento que carrega o gênero textual. Como já adiantamos, os artigos e editoriais podem estar tanto em jornais quanto em revistas, podendo ser meio impresso ou virtual. Então, pessoal, o suporte é onde encontramos o jornal, o editorial ou o artigo de opinião, jornais e revistas, e podem ser o quê? Meio impresso ou virtual. No contexto brasileiro, tem alguns exemplos de jornais e revistas com foco em informação e opinião. Tem a Folha de São Paulo, tem o Estadão, tem o Globo,
tem o Estado de Minas, tem a Isto É, Veja, Carta Capital. E, por último, o público-alvo. O público-alvo, leitores de jornal e revistas também são mais específicos. Por isso, podemos dizer que se tratam, em sua maioria, de pessoas adultas, escolarizadas e que têm interesse em conteúdo informativo e opinativo. Público-alvo dos dois gêneros textuais qual é, pessoal? Pessoas adultas, escolarizadas e que têm interesse no conteúdo de informação e opinião, informativo e opinativo. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, a partir de agora a gente vai ver as individualidades de cada um. Vamos primeiramente ver o editorial, tá? Então, a definição de editorial. O que é o editorial? O editorial é um texto argumentativo que tem como finalidade expressar a opinião de um jornal, revista ou qualquer órgão da imprensa a respeito de assuntos importantes, nacional ou internacionalmente. Pessoal, o editorial ele expressa a opinião daquele meio que ele está sendo reproduzido. Entendem? O editorial também pode ter como função apresentar e analisar os conteúdos tratados na edição de um veículo de comunicação. Que seria o quê? Ele tratar os conteúdos que o próprio jornal está publicando, falar sobre aquilo que está rolando naquele jornal. Seria mais ou menos isso. Vamos então para as características do editorial. Pessoal, são essas aqui. A autoria do editorial é sempre atribuída ao veículo de comunicação e normalmente o texto é redigido por um responsável pela edição. Ou seja, pessoal, quem é o autor de um editorial? É você? Sou eu? Não. O autor de editorial é uma instituição. Apesar de ser escrito por uma pessoa, provavelmente ele vai ser editado por mais de uma. Outras pessoas vão botar a mão nele e isso vai tornar ele um texto que represente a opinião daquele jornal ou daquela revista. Comunique aquilo, né? A linguagem utilizada em relação ao grau de formalidade respeita a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Além disso, costuma-se utilizar palavras em seu sentido literal, resultando em estilo objetivo para transmitir a imagem de credibilidade e seriedade do veículo de comunicação. O que significa isso aqui, pessoal? A linguagem deles. A linguagem é formal, ou seja, seguindo as normas padrões da língua portuguesa, e objetiva, sem floreio, sem eufemismos, figuras de linguagem, provérbios, coisas desse tipo, sem nada para que a credibilidade e a seriedade não sejam afetadas, para que seja direto. A mensagem tem que ser reta. Trata-se de um texto impessoal, escrito em terceira pessoa do singular, que transmite o quê? Transmite neutralidade. Ou primeira pessoa do plural, que representa o grupo jornalístico. Vai falar o quê? Vai falar nós. A terceira pessoa do singular é quem? Quem é, pessoal? A primeira pessoa do singular é eu, a segunda tu, a terceira é ele. Eu, tu, ele. Então, a terceira pessoa do singular é o ele. Entenderam? E a primeira pessoa do plural é nós. Ou seja, está colocando o jornal inteiro. Quem está escrevendo está colocando ele e o resto do grupo como um só. Por representar o ponto de vista da equipe diretora do jornal,
o editorial normalmente não é assinado, embora possa haver registro do nome da pessoa responsável por escrevê-lo como o editor-chefe. Percebem, pessoal, que não tem assinatura aqui, na maioria das suas vezes, né? Ele não tem assinatura, mas ele tem a identificação de quem foi que escreveu. Entende? Não vem dizendo texto de autoria por tal pessoa, mas vem lá, redigido por, aí o nome do editor, de quem escreveu e coisa do tipo. Então, como é a estrutura de um editorial, pessoal? Vamos analisar aqui como é a estrutura dele. Ó. Primeiramente, nós temos o título. Ó, pode ser claro e objetivo, antecipando o tema a ser trazido, ou criativo, tentando fisgar a atenção do leitor para que realize a leitura. Já está dizendo tudo aí, né, pessoal? É o título. O título tanto pode ser claro e objetivo, para que a mensagem seja dada já no título, sobre o que ele vai falar ali, ou pode ser algo criativo e inventivo, para que o público que está lendo se sinta, como se diz, se sinta atraído para ler aquele texto. O olho, ó. O olho é um trecho de texto destacado que tem a intenção de atrair a atenção do leitor para o conteúdo. Normalmente destaca-se uma frase importante do texto que revele o ponto de vista central que está sendo defendido. É um trechinho pequeno, pessoal, que vem logo abaixo do título, para chamar a atenção do público para o texto, né? Um pedacinho do texto, para que você olhe aquilo e diga em que contexto ele falou isso, e aí você queira ler o texto. Introdução, ó, apresenta o assunto de modo a expor o acontecimento que levou à escolha do tema. Ó, introduz o assunto. Fácil, né? Aqui é que nem a redação. Tem introdução, introduz o assunto, desenvolvimento, logo após, ó, momento em que os argumentos e ideias serão apresentados de modo a contribuir com o ponto de vista defendido. E por último, a gente tem a conclusão, que é o fechamento do texto, com a apresentação geral da opinião do meio de comunicação. E a possibilidade de assinatura do responsável pela edição do veículo, né? A possibilidade disso, em alguns casos. Entenderam, pessoal? Viram aqui, pessoal? O editorial, ele é a opinião do jornal. Ele trabalha como? Ele trabalha dando a opinião do jornal. Agora vamos para o artigo de opinião. Ó. Definição de artigo de opinião. O artigo de opinião pode ser definido como um texto jornalístico que caracteriza-se por expor e defender a opinião de um autor sobre um tema atual e relevante para a sociedade. Também pode ser chamado de matéria assinada ou coluna. Esse daqui é o mais comum, ó. Quando é uma seção fixa no jornal, com textos publicados pelo menos autor semanalmente ou mensalmente, por exemplo. Os autores são chamados de colunistas, normalmente são especialistas, pessoal, de determinada área, escrevem sobre assuntos como ciência, educação, cultura, política, esporte, jogos, cultura pop, etc. Então vamos logo para as características gerais do artigo de opinião. Ó. Primeiramente a gente tem o quê? Temos a linguagem. Quanto ao grau de formalidade, também demonstra respeito, também demonstra respeito em relação às regras gramaticais. Contudo, o estilo de linguagem é mais subjetivo, já que o autor pode expressar com mais liberdade. Aqui, como o autor está querendo emitir uma opinião para ele está muito mais livre. Apesar disso, eles seguem a norma culta, padrão da nossa língua portuguesa. O texto é mais pessoal, em que se utiliza da subjetividade por meio da escrita em primeira pessoa,
do singular ou plural e sinais de exclamação e interrogação. Ó, pessoal, é mais pessoal, é mais íntimo, é aquele escritor, aquele colunista dando a opinião dele, o que ele acha daquilo. Ele é em primeira pessoa e leva exclamações, ou seja, tem sentimento, leva o sentimento dele, e interrogação, perguntas a ser feitas. Às vezes ele vem com alguma pergunta. Foco expressivo em persuasão. O que é persuasão, pessoal? Persuadir, convencer, tentar convencer o receptor dessa mensagem, né? Usa-se humor satírico, acusações, apelo emotivo, ironia, orações no imperativo, seja, ouça, reveja, ajude, favoreça, exija, esse e outros recursos, né, pessoal? Para quê? Para persuadir o leitor, para que o leitor se convença de que aquela opinião é a opinião certa. É comum a utilização de linguagem conotativa e de figuras de linguagem. Isso aqui a gente já estudou, né, pessoal? Então, para criar determinados efeitos de sentido nos artigos de opinião. É típico deste gênero o diálogo direto com o leitor, processo chamado de interlocução, como uma forma do autor tentar aproximar-se daquele que lê e ser mais convincente. Pessoal, isso aqui ele pode ser ele lendo uma pergunta de algum leitor que ele fez em algum momento no próprio jornal, na revista e coisa desse tipo, dessa forma. Então, vamos partir para a estrutura, para a gente finalizar. Desculpa. Primeiramente, temos o título. Normalmente é polêmico e provocador. Evidencia uma opinião típica do autor. Temos o olho, novamente. É um fragmento do texto que é apresentado a mesma coisa que o outro, né? Temos a introdução. Apresenta a apresentação ao assunto que será tratado no decorrer da leitura. Introdução, a gente apresenta o assunto. O desenvolvimento, momento em que argumentos e ideias serão apresentados de modo a contribuir com o ponto de vista defendido. E por último temos a conclusão, fechamento do texto, com a presença geral de opinião do meio de comunicação. E no fim a gente tem uma breve biografia do autor, informação sobre quem ele é, sua profissão e outras credenciais. Entenderam, pessoal? A gente tratou hoje aqui desses dois gêneros, tanto o editorial quanto o artigo de opinião. Espero que tenha ficado claro e por hoje a aula é só, pessoal. Então, tchau. Valeu.